Olá, boa noite a você que está nos assistindo a partir desse momento. Estamos ao vivo pelo canal Recuperação em Foco. Lembrando a todos que estamos sendo transmitidos pela página do Facebook, pelo canal do YouTube e também vamos ser transmitidos de uma forma internacional por conta de uma pessoa tão especial que chegou através dessas nossas conexões, que é o Dr. Marcelo. E eu quero deixar aqui um grande abraço, porque através dele muitas possibilidades estão acontecendo. E essa transmissão também é por conta da TV ergaomnes.tv.br, onde as possibilidades acontecem dessa informação ser transmitida a 197 países. Então, eu quero agradecer desde já. Vou colocar aqui também para a gente visitar o site da TV. Entre aqui, ó, tem no rodapé, para que vocês consigam acessar e entender o nosso projeto como um todo, tá? Antes da Daniela se apresentar, eu sou Jairo Teles, idealizador desse canal, Recuperação em Foco, onde nós já nos conectamos com a TV. Então, um pouco mais de 8 meses a 9 meses as nossas transmissões. Esse tipo de bate-papo acontece de todas as segundas, quartas e sextas, onde a gente pode trazer um pouco sobre os transtornos e também sobre o transtorno por uso de substância. Então, vamos assistir uma uma vinheta antes da gente começar, e aí a Daniela já se apresenta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora sim, estamos todos felizes e contentes por essa grande convidada que nós encontramos lá no Instagram para poder falar para nós hoje sobre visão sistêmica para os vícios. Daniela, seja bem-vinda ao canal Recuperação em Foco. Sinta-se em casa, se apresente para as pessoas te conhecerem. Legal. Bom, boa noite, Jairo. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui. O projeto Recuperação em Foco é incrível. A gente tem que apoiar e incentivar cada vez mais esse tipo de trabalho. Parabéns mesmo a toda a equipe. Bom, o meu nome é Daniela, eu tenho 28 anos, e para quem não enxerga ou possui baixa visão, a minha pele é morena, eu tenho cabelos soltos, eles estão longos e possuem castanhos escuros. Meus olhos também, e eu visto uma roupa preta. Eu sou consultora de recursos de acessibilidade e também facilitadora sistêmica. Talvez para muitos seja um assunto novo, seja uma novidade. Bom, Jairo, eu acho legal a gente começar para explicar para a galera o que é a constelação familiar. Se você me permitir, eu vou começar por aqui. Ai, que lindo! Esse gatinho! Fique à vontade. Lindo. Legal. Bom, o que é constelação familiar? É uma terapia alternativa que ela busca trabalhar o seu sistema familiar como um todo. Você faz parte de um sistema familiar. Então, a gente troca a visão de eu sou um único indivíduo como um pensamento sistêmico, um pensamento onde existe todo um sistema por trás. Essa terapia, ela busca trazer dinâmicas ocultas,
negativas e nocivas de padrões do nosso clã. O que é clã, Dani? Significa um grupo familiar com o mínimo ou máximo grau de parentesco e descendência. A terapia ela foi dada à luz pelo psicoterapeuta Bert Hellinger. Vale muito a pena estudar sobre a história dele. Bom, do nosso clã, nós não herdamos somente uma estrutura genética, a nossa aparência, mas também comportamentos, traumas, dores e lealdades inconscientes ancestrais. Nós chamamos isso de um campo morfogenético, que nada mais é do que informações de padrões específicos presentes dentro de um sistema familiar. Assim como existe uma lei, né, que foi descoberta, como a lei da gravidade. O Bert, ele nos aponta 3 leis. Ele pôde observar essas 3 leis dentro de diversos estudos de relacionamentos. E aí ele chama essas 3 leis de pertencimento. O que é o pertencimento? Não só uma pessoa, mas todos os indivíduos desse círculo familiar, eles pertencem. Então, uma vez que você exclui alguém desse círculo familiar, a gente pode atrair alguma desordem para aquela família. Então, um exemplo. Um avô muito rígido, um pai não presente. Aí o que a gente faz? A gente exclui ele e segue a nossa vida. Então, essa lei, ela mostra que se a gente exclui esse indivíduo, por mais que tenha diversos motivos dessa exclusão mental, né, porque na alma, na genética, no círculo, no clã, ele continua. Então, quando a gente desonra essa lei de pertencimento, a gente tem a tendência de entrar em emaranhados. A outra lei é a hierarquia, onde a gente precisa respeitar quem veio primeiro. Então, existe o avô, o pai e o filho, né? Existe uma hierarquia. Vou dar um exemplo de vários irmãos. 3 irmãos, digamos aqui. Eu sou a filha do meio. A minha irmã, Daisy, ela é mais velha, eu, Daniela, a do meio, e meu irmão Douglas, o mais novo. Eu não posso ultrapassar o papel da Daisy, porque ela é a mais velha e eu devo honrá-la na posição que ela tem na vida, né? Ela é mais velha, ela possui uma hierarquia. A outra lei é a lei do equilíbrio. Então, é equilíbrio entre dar e receber, seja como um todo. Então, digamos, num relacionamento afetivo de modo geral, quem dá muito, recebe pouco, se sente injustiçado. E com essa injustiça, ele acaba entrando também em situações disfuncionais dentro da família. Então, essa lei, ela coloca ali você para equilibrar entre o dar e receber. Né? Então, não adianta eu dar tudo, fazer tudo por todo mundo, tomar as rédeas de todas as responsabilidades da família. Não, eu preciso tomar o meu lugar e respeitar o lugar do outro e dar na mesma medida que eu recebo também, senão fica em desordem, né? Uhum. O sistema que respeita essa ordem, a gente pode considerá-lo como uma família funcional, uma família que flui esse amor de forma coerente, de uma forma equilibrada. E, ao contrário disso, um sistema disfuncional, que certamente está sujeito a enfrentar problemas emaranhados familiares. E, de modo geral, todo tipo de relacionamento afetivo é afetado, o social, o profissional, o de autoidentidade e também de saúde. Uhum. A constelação, ela atua diretamente na ferida e não nos sintomas. O que é sintomas? Tô ansiosa, isso é um sintoma. O que é a ferida? A ferida é algo não resolvido com um familiar meu. Então, a constelação, ela atua diretamente nessa falta, nesse problema, nessa dor, né? Nessa ferida que dói. E não nos sintomas que são causados devido a este problema. Na prática, a gente pode representar o campo familiar do cliente de diversas formas. De forma presencial, onde pessoas se unem de forma voluntária, ou objetos estáticos. Eu vou mostrar para vocês o que eu uso. Eu uso o que eu represento o meu campo
é um círculo com água para fazer o papel do campo, e também os objetos, né, que representam os indivíduos daquela família. Aqui, vovó, filhinha. Nós, facilitadores, a gente realiza uma anamnese, que são perguntas. E aí a gente leva esse indivíduo a olhar a sua vida de um ângulo de fora. Então, como ele enxerga, como ele se sente, como ele se relaciona com os principais elementos da vida dele. Então, vou te dar um exemplo. Logo que se inicia uma constelação, digamos que a pessoa ela traz um problema com o cônjuge dela. E às vezes o problema não está com o cônjuge, né? Não está no relacionamento, e sim com a parte familiar. Então ali a gente vai posicionando os bonecos e a gente vai fazendo perguntas. Como você se sente quando você está ao lado da sua mãe? O que você sente dentro de você? Tem pessoas que se sentem incomodadas, tem pessoas que se sentem plenas, tem pessoas que se sentem gratas, né? E tem pessoas que não suportam falar do assunto familiar. Tem uma mágoa, tem um vazio com os pais, com os avós, tios, primos, né? Então, a gente vai posicionando, vai fazendo perguntas e a gente vai identificando ali, visualizando a percepção desse indivíduo, a consciência, os posicionamentos que ele toma da própria vida e família. E ali a gente vai descobrindo a raiz do problema e uma possível solução, né? A constelação, ela, como eu citei, isso é muito importante, porque às vezes a gente busca uma terapia querendo suprir aquela ansiedade, mas a gente não olha para a ferida. Então a gente pode desconsiderar os sintomas, e a constelação ela vai trabalhar com você diretamente na ferida. Então é uma situação que a gente busca trabalhar a dor e vai trazer incômodo, vai trazer diversos sentimentos ruins ou bons, né? Mas se o indivíduo ele está buscando uma terapia, ele está buscando resolver alguma coisa, né? Ele quer buscar algo. Muito, muito interessante esse início que você deu, né? Trazendo para nós o que o lado sistêmico pode nos oferecer, né? E eu dei uma pesquisadinha em algumas coisas em relação a essa área sistêmica. Eu já até fiz outras lives falando sobre essa questão com uma profissional até, inclusive, aqui de Campinas, né? E está dizendo assim, ó, o que eu preciso saber antes de fazer a constelação familiar? Antes de abrir uma constelação, o facilitador, ou seja, vocês que são os profissionais que estão aí no manuseio, né? Precisa perguntar para o cliente ou paciente o que ele deseja trabalhar naquela sessão. Olha que legal, né? Então, existem alguns pontos, né? Vamos supor que eu estou entrando agora no setting terapêutico com você, Daniela, e eu quero muito entender o meu lado financeiro. Está travado. Então, esse é uma escolha que eu tenho, Jairo, para identificar algumas questões no lado sistêmico. Claro que com as ferramentas e com o manuseio que vocês, profissionais, possuem, toda a técnica, e vai me direcionar para esse ponto. Tá. Agora, a minha primeira pergunta para você, Daniela, é assim, quando uma pessoa entra em contato com você para poder desenvolver um trabalho com ela terapêutico, e aí, acho que são duas perguntas em uma, o lado sistêmico, ele tem... não sei se é garantia, mas uma grande probabilidade da intervenção terapêutica ser mais reduzida no tempo e na identificação e da identidade dos problemas com mais foco. É isso mesmo? Então, quando eu entro no setting terapêutico para desenvolver um lado sistêmico, eu reduzo os momentos terapêuticos por conta da técnica e eu vou diretamente no foco lidar com aquilo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte, as pessoas que chegam para poder fazer esse tratamento com você, elas chegam pontuais ou elas chegam com um monte de informação um monte de interrogação querendo resolver tudo? Bom,
Bem legal a sua pergunta. O que acontece? Quando o indivíduo ele está pensando, né, ele está se abrindo, ele está querendo algo a mais e buscando o autoconhecimento, até mesmo trazer aí algo além para a vida dele. Aí ele busca, digamos, a constelação. E aí ele vem com diversos assuntos, né? E aí a gente conversa e fala assim, pera lá, você tem vários temas, e aí a sugestão vamos pensar no tema que te causa mais angústia, aquilo que talvez é mais preocupante para você. Eu sempre peço para ele seguir o coração, o que mais traz angústia na alma, porque a constelação ela vai muito para fundo, né, do indivíduo. Então eu sugiro, escolhe o tema que mais te causa angústia, e aí os próximos temas a gente talvez resolva nesse primeiro momento, porque às vezes o cliente vem com o problema do dinheiro, como você me perguntou. Minha vida financeira ela está travada. Tudo bem. Vamos entender como é que você está lidando com o seu dinheiro. E aí a gente coloca os principais, pai e mãe. E aí a gente vai buscar o porquê, como que o pai, como que a mãe lida com o dinheiro, como foi esse padrão financeiro desde que essa pessoa nasceu, o que ele assistiu na família dele. E ali a gente vai entendendo que, poxa, peraí, o seu dinheiro está travado, o dinheiro é uma energia, dinheiro é vida, prosperidade. Então, não só o seu dinheiro está travado, mas a sua relação com o seu pai ou com a sua mãe estão travadas. Me conta um pouquinho sobre a tua relação com seus pais. E aí o cliente tende a mostrar, desabafar, e a gente vai entendendo ali, através dessa dinâmica que está acontecendo, ali ele está assistindo o que está acontecendo e também o que ele tem dentro dele. E aí ele vai soltando e vai dizendo, nossa, agora eu aqui de fora estou tendo a consciência. O meu dinheiro está travado porque o meu pai, o meu avô, o meu bisavô tiveram problemas financeiros ou perderam muitas coisas, perdeu empresa, isso causou uma dor grande na nossa família, a gente passou por muita dificuldade e tal. E aí hoje, na fase adulta, eu olho para o dinheiro como algo escasso, algo que eu vou perder. Por quê? Todo mundo perdeu, eu vou perder também. Isso é inconsciente dele, tá? Ele não quer perder. Mas é uma dinâmica que acontece. Por quê? Porque ela está passando, né, de geração em geração. Então, talvez o motivo dinheiro não seja o problema real. Talvez seja um padrão que ele está seguindo dessa família, ou talvez ele não tomou a vida. Talvez ele tenha problema com a mãe, que gerou ele. O pai dele, que também, né, foi o genitor dele. Talvez ele nega os pais. Quando a gente nega os pais, a gente nega a vida, a gente nega a saúde, a gente nega o dinheiro, né? Então, respondendo a sua dúvida, se tiver diversos temas, a gente escolhe aquele que tem mais angústia e pode ser que, através desse tema de angústia, a gente trabalhe outros juntos também. Uhum. Muito legal, muito legal. Bom, já vamos dar uma boa noite às pessoas que estão entrando. Eu já coloquei na tela, mas vamos lá. A Grazi Brandalize é uma grande colega de trabalho, psicóloga fantástica. Seja bem-vinda, está entrando lá pelo canal do YouTube. Seja bem-vinda, Grazi. Ana Cláudia César, seja bem-vinda, boa noite. Também está entrando lá pelo canal do YouTube. A Marta Lima também é uma fantástica, uma mulher aí acima da média, eu diria, viu, Marta? Seja bem-vinda ao canal novamente. Obrigado por acompanhar todos os nossos movimentos aqui e por compartilhar os nossos conteúdos, né? Um grande abraço para você e continue conosco. A Ednália também, Ednália bastante presente conosco nas nossas lives. Obrigado, boa noite, Ednália. Vamos ver aqui. Nós temos o Wagner, que está vindo lá pelo Facebook. Olha que legal. Wagner, seja bem-vindo. O Wagner tem uma história maravilhosa. Wagner, se prepare que eu vou te trazer para cá, viu? Acesse aí as nossas redes sociais.
manda um direct, um messenger lá, que eu vou te trazer para cá para a gente poder falar um pouco mais de recuperação, né, e de qualidade de vida. Obrigado por a tua presença. E já aproveitando que o Wagner veio pelo Facebook, a gente tem uma maneira de se tornar um comentário como o do Wagner. Você que está vindo pelo Facebook, eu vou deixar aqui, ó, como faz para você mostrar a tua foto no comentário. Tá lá no rodapé, ó. Como que você faz isso? Tá vindo pelo celular, pelo notebook, clica no meio da tela, vai abrir uma outra telinha, onde você vai ver a descrição da nossa convidada, e lá no rodapé tem lá como que você faz o acesso, tá? Então é streamyard.com/Facebook. Tá um endereçozinho azul, clica nele, você vai fazer um breve e rápido ingresso para aparecer o seu comentário, assim como o do Wagner, dando boa noite para nós, tá? Essa é a maneira do Facebook. E você que está vindo pelas outras plataformas, sejam bem-vindos, né? É só comentar, nos ajudar no engajamento, acionar o sininho, para que você consiga receber as nossas notificações. A Marli também está falando pelo Facebook. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Está vindo lá pelo canal Recuperação em Foco. Obrigado pela presença e gratidão. Enfim, Daniela, o lado sistêmico, e aí entrando um pouquinho no nosso tema, né? E eu vou colocar o nosso tema para as pessoas verem do que se trata hoje, o nosso bate-papo. Visão sistêmica para os vícios. Bom, a gente já viu um pouquinho que a gente pode ser muito pontual, né, nos atendimentos, então a gente leva a demanda para a pessoa que vai me ajudar, né? E aí, e para o lado dos vícios, como que é essa investigação sistêmica, Daniela? Legal. Bom, o que a constelação traz de visão para os vícios? Quando a gente pensa, por que aquela pessoa tem aquele vício em menor ou maior grau, como o cigarro, a bebida, o alcoolismo, a maconha, a cocaína ou alucinógenos de modo geral? Já é premeditado que essa pessoa está querendo fugir de algo. Por exemplo, o cigarro. Aqueles 5 minutinhos que ela se afasta é o momento em que ela se ausenta da realidade, da verdade dela. Quem fuma sabe que no fundo, ela quer respirar algo que ela não está conseguindo respirar estando ali na realidade. Ou até mesmo quando ela chega num ápice de inconsciência com drogas mais pesadas. Essa pessoa, ela indica que ela fugiu. Mas aí a gente pergunta, para onde ela fugiu? O que ela quer? O que ela está buscando nessa fuga? Quem ela está buscando, né? Pensando na visão sistêmica, na maioria dos casos, ela está em busca de alguém excluído, né? Lembra que eu falei da lei de pertencimento. Então, na maioria dos casos, a visão sistêmica mostra que esse indivíduo que fugiu, ele está em busca de alguém excluído nesse sistema familiar. Essa investigação, ela parte de quem é que falta no coração dessa pessoa, ou também do coração de quem essa pessoa ama muito. Então, eu vou dar um exemplo, a mãe. Quem é que está faltando dentro do coração da mãe? Digamos aí que é um pai, né? Que foi um esposo, um companheiro que a machucou, que não está mais com ela, ou que teve diversas situações dentro do relacionamento. Então, essa mãe, ela é muito machucada, ela é muito frustrada. E aí, o que essa mãe faz? Ela impede o vínculo desse filho, e aí ela impede a conexão entre pai e filho de acontecer. Ou seja, esse filho, estou dando um exemplo, tá? Trazendo o pai, mas pode ser diversos indivíduos dentro da família que seja importante, que faça falta para esse indivíduo. E aí ele, infelizmente, o filho não pôde tomar o pai como deveria. E aí, esse filho ele vai em busca dos vícios, de uma forma para quê? Para honrar o pai. Se o pai também tinha vícios, então ele vai honrar, ele vai se conectar com o vício, assim como o pai fez. Seja porque o pai tinha esse padrão ruim, né? Ou também pelo simples fato dele querer fugir da consciência
E aí, com o vício, ele consegue diminuir a sua tristeza, a sua ansiedade, aquela repressão de querer se vincular com o pai inconsciente, aquela repressão de querer se vincular, de querer amar, de querer o colo desse pai, só que a mãe não deixa. Então, o não poder, aquela barreira dentro dele, né, com o vício, com a droga, ele vai... aí ele tende a buscar isso para tentar suprir a ausência que está trazendo, né? E aí a gente pode perceber, quando você está alto, as pessoas estão altas, né, com o vício, seja lá qual for, ela consegue se expressar melhor. Então, o vício traz uma libertação para esse indivíduo, uma libertação dele se expressar. Aí ele pode ser agressivo, ele pode falar muito, falar o que não tinha coragem, fazer algumas coisas também, alguns atos, né, que ele não conseguia, ele se expõe mais e também ele se aproxima das pessoas de forma amável, né? Então a gente já vê, eu pelo menos na minha família tive muitos tios que bebiam bastante, meu pai também, e eram pessoas muito diferentes, né? Eles eram muito amorosos. Por quê? Porque a consciência deles barrava eles de mostrar essa vulnerabilidade. E o vício em si, ele está trazendo uma certa coragem de se expressar, seja lá qual for a forma desse indivíduo se expressar. Bom, continuando falando de pai, o que pai representa, né? Pai é quem leva o indivíduo para a vida. Pai é quem dá o impulso, é quem dá coragem, é quem leva para a novidade, quem ajuda nos experimentos. É o pai que tira essa criança da esfera materna, né? E aí, vou contar um pouquinho aqui da minha experiência, só para vocês entenderem o quão isso faz sentido. A minha família paterna, todos fumam e todos bebem. Assim, a gente tem 7 dias na semana, 5 dias eles bebem. Então, é um padrão ali da minha família. Só que todos eles perderam o pai cedo demais, né? E aí eles viveram apenas na esfera materna. E aí no consciente deles existe a falta de um pai. E aí eles, através desses vícios, eles buscam se preencher daquelas lacunas infantis que não existiram, né? Desses vazios. Além da minha família, que traz essa falta paterna devido à morte do meu avô, eu também, pessoalmente, eu tive um episódio onde eu fumei muito, eu tomava remédio para dormir, eu usei alguns alucinógenos, e aí quando eu fui a fundo disso, eu descobri que foi por causa do período mais difícil da minha vida. O meu pai, ele teve um AVC, ele se mudou para uma outra cidade com a minha mãe, e após 3 meses ele faleceu. Então, ali eu tive uma ruptura daquele amor muito, né, rápida e eu não estava preparada. Então, hoje, mais consciente, depois de algumas constelações, eu consegui enxergar que o meu inconsciente, ele não me mostrava isso. Mas hoje, agora, consciente, livre de tudo isso, eu posso afirmar que os vazios que eu já carreguei, os vícios que me trouxeram esse alívio imediato e que passava rápido, né? Eu buscava não sentir a dor do luto e também daquela criança lá atrás, desamparada. Porque meu pai, além de tudo, além dele ter ido embora, ele foi um pai muito ocupado, silencioso demais. E hoje eu tenho essa consciência de que ele também estava em busca do quê? Do pai dele, que morreu quando ele tinha apenas 11 anos. Então, uma coisa leva a outra, né? Vai puxando a outra. Então, é algo que realmente está bem ligado. E então, o vício, ele acaba se tornando um preenchedor daquilo que ele não vê, né? Perfeito. E aí a constelação, ela traz uma visão. Pode ser isso? Pode. Né? Assim, é a visão sistêmica. Mas... a gente é composto de todas essas histórias, né? Trazendo aqui toda a parte ancestral. Então, tem lacunas aí para a gente investigar. Muito legal. E está surtindo alguns efeitos aí, essas suas falas, Daniela, de maneira muito positiva. E olha que legal que o Renato Martins
O Renato é um grande... nós tivemos um episódio muito perto juntos, e ele fala lá de sul de Minas, se eu não me engano. Renato, você pode falar para nós se é isso mesmo? Você está falando aí de próximo da cidade de Monte Verde, enfim. Olha o comentário que ele faz. Estou trabalhando com crianças em escola de futebol infantil. E tem algumas crianças que passam por isso dentro de casa, ou seja, todo esse cenário que você descreveu. E às vezes essas crianças dividem isso comigo. E muitas das vezes eu não sei o que dizer ou orientar nessa questão. O que você pode ajudar ele, sendo um profissional que tem acesso a essas crianças, independente das idades, mas que, olha que grande responsabilidade que o Renato carrega, né, Daniela, de guardar informação confidencial, porque essa criança, por mais que seja criança, está tão doendo, que ela viu no Renato um suporte. E aí, olha que interessante, o que você passa para ele como orientação agora? Sim. Bom, o primeiro passo, até mesmo para quem é pai e mãe, é entender que a relação afetiva do casal não cabe à criança, ela é muito pequena. Lembra da lei da hierarquia? Os pais e depois os filhos. Os filhos são muito pequenos diante dos pais. Os filhos, por que eles sofrem, né? Eles são tão pequenos, mas eles sofrem sem entender, mas eles estão sofrendo. Eles acabam sofrendo porque eles pensam, bom, eu amo muito a minha mãe, amo muito meu pai. Quando eles brigam, eu aqui dentro me sinto responsável. Será que eles brigam porque eu existo? Isso passa na cabeça da criança. Será que eles brigam porque eu estou aqui? Ou, bom, eu vou tomar partido. Meu pai reclama de algo da minha mãe, então eu vou tomar partido desse problema, vou tentar entrar no lugar da minha mãe, para o meu pai parar de brigar. Entrar no lugar é tomar papel da mãe. Ele está tentando infringir uma lei de hierarquia. Essa criança, ela tenta ser grande para esse pai não brigar mais com a mãe. Então, destinos, né, que começam dessa forma, a gente precisa olhar com muito carinho, porque essas crianças ainda têm muito tempo para trazer um destino diferente. Então, eu acho que é bacana essas pessoas que trabalham com criança dizerem assim, quando você presenciar os pais brigando, né, você pode tomar um posicionamento de dizer, bom, essa situação é só de adulto, a gente orienta a criança. Essa situação é só de adulto, é só do papai e da mamãe, e eles conseguem resolver. Você é pequeno demais, né? Você não vai conseguir resolver. Por mais que isso doa, você pode ter certeza que eles vão conseguir resolver. Por mais que esse casal vá se separar, por mais que esse casal não vai existir mais, né? Essa nutrição de amor do casal acabou, a gente pode orientar a criança em dizer, você não tem nada a ver com isso, porque é isso que ela sente o peso de uma responsabilidade, ou de separar essa discussão, ou a lealdade é tão grande pelos pais e ela pensa em suprir uma dor da mãe. Ah, a mãe tá muito carente. Ah, então peraí, mãe, vem aqui, deixa eu ser seu marido, deixa eu te dar o carinho que o meu pai não dá. Um exemplo, né? Então a gente orienta essa criança a dizer não para essas conversas, não para essas situações. Elas não são resolvedoras, elas não vão conseguir. Então, é importante dizer, eu sei que vai ser difícil orientar, olha, mas não se meta na briga da mamãe e do papai. Isso não cabe a você, você é pequeno demais, mas eles te amam, você ganhou a vida deles. Então, o que você vai fazer é dar certo na vida, você vai honrar os seus pais. Então, nesse raciocínio, em guiar essa criança para olhar mais para a vida, e dizer que os problemas do papai e da mamãe, elas não vão conseguir resolver. Porque no interior, no fundo, ela busca ajuda do professor. Professor, me ajuda, eu quero resolver o conflito da mamãe e do papai.
Então, professor, diga, você não vai conseguir resolver este problema. O papai e a mamãe são grandes e eles sabem o que vão fazer. Perfeito. Perfeito. O Renato já deu um ok aqui também. Renatão, dá uma olhada aqui na tarjeta, ó, para que você consiga acessar o seu comentário. Não é difícil. Segue ali as instruções, ó, que está aqui, streamyard.com/Facebook. Clica no meio da tela, vai aparecer uma outra telinha com a descrição da nossa convidada. Lá embaixo vai ter esse endereço, http://streamyard.com/Facebook. Você clica ali no azulzinho, faz o seu ingresso, é super rápido para você conseguir chegar aqui na nossa tela e ser o nosso amigo de tela aqui dividindo o seu comentário. Bom, tem o pessoal nos assistindo também, a Valdene Evangelista, obrigado Valdene de estar aqui conosco, e o João Júnior. João também é um colega de trabalho de longa data aí, obrigado por estar nos prestigiando. E agora uma pergunta, João, quero que você participe aí conosco, e se você quiser comentar, fique à vontade. Bom, agora eu vou levar um pouquinho para a área do transtorno por uso de substância, Daniela, no qual eu também tenho algumas dúvidas, e eu sou um dependente químico, estou a longa data abstêmio da substância, e hoje eu entendo de uma maneira mais sistêmica o que houve para eu trilhar essa jornada no uso de substância. Agora, vamos lá. Geralmente, as clínicas especializadas no trato da dependência química e no manejo da doença, ou comunidades terapêuticas, elas vêm com uma cartilha, ou seja, programa de 12 passos, eu não sei se você teve acesso, Daniela, mas é um programa muito bacana, inclusive ele tem um eixo espiritual que trata muitas questões de ego, muitas questões de autoconhecimento, e aí eles já vêm com essa cartilha. Então você entra no setting terapêutico para que você tenha acesso a essas ferramentas, então plano de prevenção à recaída, que você aprende lá. Nós temos a programação de 12 passos, que é uma programação espiritual, e depois nós temos aí alguns exercícios práticos de habilidades sociais. Isso já é o praxe de comunidade terapêutica e clínica especializada. Agora eu quero discutir com você aqui uma questão que é o seguinte: eu, Jairo, acredito que uma visão mais ampla e sistêmica, não só baseada em terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que vai nos indicar o caminho da mudança do hábito aqui e agora. Não, identifiquei, legal. Só que quando você tem a abrangência do sistêmico, você consegue adquirir muito mais, na minha opinião, ferramentas para que você não tenha uma recaída, por exemplo, né? E aí, com isso, João, pode comentar o que você acha dessa visão sistêmica sendo implantada na comunidade terapêutica e na clínica especializada. Enquanto isso, eu e a Daniela vamos discutir uma coisa bem interessante. Daniela, comportamentos adictivos, ou seja, né, comportamentos que eu preciso mudar. E aí eu vou encontrar isso, um apoio melhorado na visão sistêmica. Diz assim uma pesquisa que eu fiz. Ó. O que é uma pessoa aditiva? Pode-se dizer que o comportamento aditivo é caracterizado quando o ciclo de dependência assume o controle, ou seja, perdi todas as oportunidades por conta do meu comportamento inadequado e não tem freio, né? Tornando o cotidiano uma luta constante a cada vez mais difícil evitar tal comportamento. Aí o cara chega para você nesse caso, o cara é dependente químico crônico, tem ligação com comportamentos totalmente inadequados, ou seja, muita mentira, muito engano, muita manipulação, e aí vem com toda essa demanda para você. Bagagem. Por onde começar? Por onde você, Daniela, começaria? Bom, ele vai trazer esse tema, né? Eu quero trabalhar o meu vício. A gente vai visualizar aonde é que o fluxo da vida dele parou. Vou fazer uma analogia. A gente é um rio, a gente nasce, a gente é nutrido, a gente transborda e aí a nossa vida flui, né?
Quando a vida para de fluir, a gente deve direcionar uma reflexão. Aonde foi que o meu fluxo de vida parou? Que é o meu amor, a minha saúde, a minha felicidade, a minha prosperidade. Onde isso parou? Vai ser essa dinâmica inicial que a gente vai entender aonde foi que parou tudo isso. Porque ele precisa entender o motivo do qual ele começou, do porquê ele se envolveu com o vício. Então, a constelação ela vai trazer o porquê, né, dessa situação. Como eu mencionei, ela atua diretamente na ferida e não nos sintomas, nas causas, nas circunstâncias. Então, ela vai entender aonde foi que tudo isso começou, né? E aí tomar as medidas que cabe à constelação. Mas a gente deve considerar que trata-se de uma luta, né? Que acontece entre a alma desse indivíduo que quer sair do vício, que sente dentro do coração dele de que ele pode ir além, versus a mente dele, a parte biológica, que quer ficar no vício, que tem as sinapses, as células e o alívio emocional, né? Então, a gente vai guiar ele diretamente para a ferida. A questão das abstinências, né? Se ele vem trazendo esse tema, a gente precisa levar em consideração a compreensão do processo que é doloroso. Então, ele enfrentar também, descobrir essa dor, ele vai precisar de coragem, ele vai precisar estar bem também para compreender a verdade sobre a vida dele. Ele pode sentir um alívio imediato. Poxa, é isso, eu descobri a verdade, porque eu me identifiquei, é verdade isso que está acontecendo. Agora eu entendo porque eu faço isso. E depois existe uma outra etapa, que é a força de vontade, né, que são as outras terapias que podem ajudar na questão de abstinência, né, e tudo mais. Aqui, digamos que esse indivíduo, ele observa o campo e ele assume que houve uma ruptura dessa relação paterna. Vou voltar, né, para o exemplo pai. E ele identificou de que falta esse indivíduo, de que é por conta disso. Na conversa, a gente vai desenvolvendo. E aí, o processo do constelador é guiar, é conduzir o processo para ele enfrentar essa ausência. Ou seja lá, qual é o problema que ele está trazendo quanto ao pai. Então, ele precisa pagar o preço de reconhecer, né? De olhar para aquela criança e dizer, aquela criança sentiu falta. Mas, acima de tudo, a gente vai guiar ele para a aceitação dessa realidade e abrindo espaço para o novo. Porque esses pais não vão voltar, porque a gente está falando de um indivíduo adulto já, né? Mas a alma dele está na infância, precisando daquela nutrição que parou. Então, a melhor forma de honrar esse pai, né, não é repetir os vícios dele, mas sim buscar lembrar que foi o pai e a mãe que deu a vida, que é algo mais precioso que alguém pode ter, é isso. E ele ganhou isso desse pai. Então, a melhor forma de honrar esse pai é dar a ele, dando certo na vida, fazendo boas escolhas, esse pai vai se sentir honrado, né? A gente chama isso de lealdade inconsciente. A gente é tão leal àquela criança, ela é tão leal a esse pai, que ela vai honrar esse pai fazendo o errado, assim como ele fez. Tudo isso para se conectar com ele, né? E aí uma alma, ela só pode ser curada, a gente está falando da alma, porque é algo profundo, né? Eu estou deixando de lado a parte biológica, né, da situação. Mas a alma, ela só pode ser curada quando ela aceita a realidade e faz as pazes com a história dela. Ao contrário disso, ela vai continuar buscando, reforçando os padrões nocivos, prejudiciais, para confirmar na própria mente de que ela não teve aquela nutrição que faltou do pai, né? Então, o processo ele é realmente doloroso. E mesmo com muita dor, a constelação ela traz toda uma dinâmica para esse indivíduo olhar para o amor com humildade, com compreensão. A gente chama isso de amor adulto, né? É o amor que vê a verdade. E essas são as peças fundamentais
que podem desfazer essas amarras ancestrais, né? E falando de amor adulto é o que vê, é o que assume com humildade, com compreensão e com amor. E a gente enxerga que esse indivíduo, ele talvez esteja sendo nutrido por um amor infantil, aquele que faz birra, aquele que faz pirraça, que faz arte, né, que age pela emoção. Estou fazendo essa comparação porque o amor adulto, ele assume a responsabilidade da vida, ele honra os pais e autoriza a própria felicidade. Já o amor infantil, ele tem alguém para culpar, ele faz a pirraça, né? Então tem toda essa situação. Uhum. Muito bom a tua explicação. A Marta trouxe uma pergunta, olha que legal aqui, ó. Vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta. Na constelação, dá para saber se o bebê no útero da mãe já tem problema? Não, Marta. A questão problema, a gente com certeza conta com a medicina, né? A gente pensando em problemas que possa ser vistos numa ultrassom, em exames. Mas falando de maternidade, é algo muito importante, porque para a mãe que vivencia o processo de gestação, ela passa por processos muito intensos, por processos que levam ela para a falta dos indivíduos dessa família, que leva ela para a sombra. Eu falo isso porque 2 anos atrás eu vivi isso, né? Eu tenho uma bebê de 2 anos. Então, a gestação é um momento onde essa mãe sente muitas emoções muito intensas e ela volta para a gestação da mãe, ela volta para a gestação da avó, ela vive toda uma dor ancestral. E aí ela não entende, ela só acha que é os hormônios, né? Mas, na verdade, tem muita coisa que é despertada na gestação. Então, o que essa mãe pode fazer? Até mesmo... Claro que ela vai consultar médico se ela tem alguma dúvida sobre a gestação dela, né? A questão da saúde do bebê, mas ela também pode ajudar esse bebê a nutri-lo de emoções boas, porque ela está vivendo um pico de um emocional muito difícil. E aí, o que ela pode fazer na gestação dela? Eu faria na minha se eu tivesse tido essa consciência, né? Colocar em ordem as emoções dela e buscar o porquê ela sente isso. Quando ela busca o que ela sente, ela vai em busca da verdade. Quando ela tem a verdade, ela toma consciência e aquilo pode não doer mais. Uhum. E aí aquilo ela não está passando para o bebê, porque o bebê sente tudo. O bebê sente todas as emoções da mãe. Então, começa, né, pensando nesse bebê, se a mãe passa por dificuldades, né, problemas diversos que pode acontecer nessa gestação, ela está passando para o bebê. E o bebê já pode nascer sentindo, né, muito desconforto, tendo algumas situações que é devido ao sentimento que ele tem como lealdade com essa mãe, ele tá ligado com essa mãe. Acho que até, se eu não me engano, até os 7 anos, a criança, ela sente que ela é uma só, né? Por isso que ela vive na esfera materna. Então, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe carrega, tudo que a avó carregou, passou para a mãe, essa criança, ela tende a sentir. Por isso que a gente fala sobre a hierarquia. Tem crianças que vêm, elas nascem, elas pensam, bom, vocês me deram a vida, legal, e agora o que eu posso fazer por esse grupo familiar? Ah, vocês não estão olhando para o avô, para o pai alcoólatra? Ah, vocês não estão enxergando ele? Então, pera lá, eu vou assumir o papel dele para vocês agora olharem. Então, a constelação, ela traz tudo que tiver oculto. E um bebê e uma criança, ela vem, ela nasce e já se conecta assumindo alguns papéis. Muito legal, muito legal. Obrigado, Daniela, por mais um esclarecimento. E olha o que o João trouxe para nós. Ele falou assim, ó, só abrindo mais esse leque, gostaria de perguntar ou se poderíamos falar um pouco de um filho ou filha da adicção, ou seja, filho de pessoas adictas que fazem uso de drogas, né? Que nasce, por muitas das vezes, hiperativo, ansioso, falta de concentração. E aí, como que faz
para os pais entender toda a conexão que tiveram com o filho lá no início do processo, por exemplo, de início de recuperação, e isso tudo, de fato, a criança tem acesso na fase de gestação a todo o processo adictivo dos pais, e aí essa questão de falta de concentração, é hiperativo, ansioso, tem tudo a ver lá? O que a região sistêmica nos fala sobre isso? O que essa criança ela está acusando? Ela está acusando para o sistema familiar dela que algo precisa ser visto. E esse algo que precisa ser visto, vou pensar numa constelação do indivíduo que vira constelar, não a criança. A criança, né, não entraria na constelação. Ela participaria, vou até mostrar um bebezinho aqui, ela entraria como, né, ela participaria desse campo, mas diretamente a gente constela os pais, né, o pai preocupado com essa criança. Então, essa criança ela está denunciando de que algo precisa ser visto. A gente pode seguir sempre essas leis sistêmicas. Algo precisa ser visto. Seja um indivíduo que foi excluído, né? A criança, pera lá, vocês excluíram, então eu vou fazer algo aqui. Eu vou chamar a atenção, eu não vou conseguir me concentrar porque eu estou olhando para algo que está faltando lá no meu sistema familiar. Né? Então, a gente basicamente não tem um manual para dizer assim, assim, assado. Vai depender da constelação que a gente fizer com um desses pais para a gente começar a investigar e entender o porquê que na ponta está acusando, né? Está denunciando no comportamento dessa criança. Muito bom, muito bom. Daniela, eu vou parar um pouquinho aqui para agradecer as pessoas, né? Quero agradecer todos que estão aqui conosco, tanto pelas páginas do Facebook e também pelo canal do YouTube. Essa live vai ficar gravada. Depois que terminar, eu baixo ela, viu, Daniela? Eu te mando na íntegra para você colocar nas suas redes sociais, pedacinhos dela, para que você guarde também esse material. Quero agradecer as pessoas que estão chegando, né? Assine o canal, gente. Vamos lá, né? Dá uma força para nós no YouTube. Estamos também lá no TikTok, estamos colocando bastante conteúdo lá para poder vocês terem acesso a todas as informações que a gente produz aqui, né? Então, a gente tem aqui trazido ótimos profissionais que atuam na saúde mental como um todo, na perspectiva de qualidade de vida, né? E poder trazer para as pessoas essa oportunidade, né? De ter um momento na televisão ali, da casa dessa galera e ter acesso a essas informações, né? De repente, você passa os dias passam corridos e as oportunidades passam, e aí, de repente, você, né, não tem acesso a essas informações. Então, nós, do Recuperação em Foco, estamos aqui a total disponibilidade para vocês. Vocês que precisam de orientação profissional, nós temos uma série de profissionais para indicar. A Daniela é uma delas também. Se você quiser passar por um processo sistêmico, com certeza nós indicaremos o trabalho dela. Com certeza nós indicamos também outros psicólogos, psiquiatras, que são nossos parceiros, que já vieram aqui trazer assuntos pertinentes à saúde mental. E eu também me coloco à disposição, se caso você tem aí um dependente químico na tua casa, que queira fazer o manejo de tudo isso, entendendo o processo da adicção, de todo o processo de internação, indicamos lugares, fazemos todo tipo de acolhimento para a família também, e entendemos junto toda essa visão maior do que se trata o transtorno por uso de substância. Então, nós, o Recuperação em Foco, todos nós, estamos inteiros à disponibilidade de vocês que nos acessam todos os dias, tá? Daniela, eu posso divulgar o seu @ para as pessoas te acessarem? Claro, por favor. É esse o canal da Daniela. Daniela está construindo um Instagram bem legal, acessem lá, né? Faço jus aí ao trabalho da Daniela. De Presidente Prudente, cidade muito quente, né, Daniela? Sim.
E confesso a vocês, Daniela está trazendo um material que eu tenho estudado bastante em relação a ter essa visão mais ampla do que se trata o transtorno, do que se trata todas as dificuldades que a gente tem, né? Então, eu acredito que já foi o tempo da gente mergulhar só em um viés de raciocínio para uma cura, né? Para saber, para o entendimento. Nós temos possibilidades enormes aí para a gente entender melhor e de uma maneira sem culpa, sem ressentimento e ver toda a questão de cima, né? Quando você entra numa visão sistêmica, você está vendo de cima, você já não sai mais daquele foco, você tem uma visão mais ampla de tudo isso, né? Daniela, quero agradecer a tua presença, de verdade. Vamos construir outras oportunidades aqui. Se você quiser usar esse tempo aqui do Recuperação em Foco, trazendo outro profissional para debater uma questão que você acha interessante, estamos inteiramente à disposição, viu? Legal. Gente, muito, muito obrigada para todo mundo aí que segue, né, o Recuperação em Foco, todo mundo que esteve presente. E espero poder ajudá-los, né, de alguma forma. Muito valioso essa página, esse canal, né? Realmente é muito lindo o trabalho que vocês fazem. Parabéns mesmo. Eu me sinto honrada de estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. Constelação familiar é um assunto que causa dúvida em diversas pessoas, porque é um assunto novo, é um assunto realmente profundo, não é fácil de explicar, ele é mais um assunto de se sentir. Então, bom, o que eu puder ajudar vocês, pode contar comigo. Segue o meu Instagram, né? Eu vou estar aqui à disposição para atendê-los. E é isso, Jairo, obrigada mesmo pela oportunidade e vamos nos conectando. É isso aí. Daniela, gratidão, né, por você ter esse espaço de tempo conosco aqui. Com certeza terão outras oportunidades, tá? Galerinha, hoje estamos finalizando a semana. Segunda-feira a gente vai ter uma live bacana pra caramba, com um baita de um profissional, falando muita coisa bacana. E daqui para frente, segundas, quartas e sextas, você já tem um evento marcado aqui no Recuperação em Foco, para ficar conosco, aprendendo e trocando várias figurinhas aqui conosco. Daniela, obrigado, bom final de semana para você. Fica com Deus. Só aguarda só mais um minutinho para a gente encerrar, tá bom? Tá Um bom, grande abraço amém. a todos. Muito obrigada.